Muito obrigado, presidente Ricardo Ferraço. Cumprimento os demais colegas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado e também da TV Senado. Eu venho hoje à tribuna, mais uma vez, para alertar que nosso país vem perdendo a guerra dos papéis. O excesso burocrático e seus efeitos devastadores é um grave problema nacional. O passado e o futuro da economia brasileira passam obrigatoriamente pelos cais dos portos e terminais portuários, e quero chamar a atenção hoje para este setor. Os resultados alcançados nos últimos anos, nas pautas de exportação e importação, demonstram que o modal aquaviário exerceu supremacia quase que absoluta sobre os demais modais de transportes, exercendo o papel de fundamental importância para o avanço da competitividade do comércio exterior e também no Brasil, para o desenvolvimento da economia interna do nosso país. Navios cada vez mais modernos e maiores exigem que as infraestruturas portuárias se desenvolvam a par e passo com as prioridades desse importante mercado de trocas de mercadorias por via marítima. Para ganharmos competitividade, é necessário que os portos estejam preparados para reduzir ao máximo o tempo de permanência dos navios junto aos cais e também as cargas nos pátios. Os portos do país estão se modernizando, não há dúvidas disso. A despeito da permanente necessidade e da superação de grandes dificuldades de natureza conjuntural e estrutural, as quais estão dificultando e encarecendo o investimento e a operação portuária realizada no país. Senhor presidente, quando o governo federal resolveu alterar o marco regulatório dos portos de 1993, por meio da Lei 12.815 de 2013, estava claro que havia obstáculos praticamente intransponíveis à realização de novos investimentos que estivessem à altura das reais necessidades do crescente comércio brasileiro no exterior. Existe à disposição do governo federal em priorizar o investimento privado nos portos, mas a incerteza jurídica e a falta de disposição de setores governamentais em destravar os principais gargalos burocráticos do setor portuário brasileiro dificultam essa efetivação. Em primeiro lugar, ao centralizar em Brasília as atribuições e competências historicamente exercidas pelas autoridades portuárias sobre as atividades desenvolvidas dentro dos portos organizados, o novo marco regulatório está contribuindo para uma total imobilização dos processos de arrendamentos de áreas e instalação portuárias existentes no interior desses portos. Lamento ainda o transcurso de 2 anos de análise do Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre os arrendamentos integrantes do primeiro dos 4 blocos de áreas de instalação portuária, a serem licitados pela Secretaria de Portos. Já em relação às autorizações para a construção e exploração de instalações portuárias privadas, fora das áreas dos portos organizados, houve um avanço em favor do investimento privado, mas a consolidação dessas autorizações enfrenta o peso de um processo administrativo excessivamente burocrático, no qual a centralização de atribuições e competências no poder concedente também tem produzido alguns desconfortos aos investidores. Caros colegas presentes, a insegurança jurídica e o peso burocrático, além da incerteza do planejamento, são os principais ingredientes para o descrédito e a consequente desmobilização das intenções dos negócios. O país perde grandes oportunidades de investimentos.
faz-se urgente e necessário a limitação do tempo de tramitação dos processos administrativos, junto aos diversos órgãos que participam do processo de autorização para a construção, a exploração e a instalação portuária privada. O licenciamento ambiental, por exemplo, é um grande entrave para o investimento privado, por não possuir regras claras e prazos de tramitação. É preciso simplificar e padronizar suas etapas de modo a minimizar os efeitos desse processo caro e complexo. Senhoras e senhores senadores, as pequenas empresas, as prefeituras, os governos estaduais sofrem com a não regulamentação dos pequenos terminais fluviais ou terminais rudimentares, que existem às centenas, e principalmente na região amazônica, aguardando a regulamentação para seu licenciamento e que esperamos seja simplificado, permitindo a imediata regularização dos seus usuários. Quero destacar ainda que a segurança da navegação e a salvaguardura da vida humana nas áreas sob responsabilidade dos portos e dos terminais portuários também fazem parte das preocupações cotidianas das administrações portuárias, preocupações essas compartilhadas com a praticagem, a quem compete a exclusividade na proteção dos serviços aos navios na entrada, atracação, desatracação e saída dos portos e dos terminais brasileiros. O preço final da operação portuária, contabilizada também pelos preços cobrados por esses serviços, cujos valores praticados no Brasil são considerados muito elevados. Não é razoável, sobretudo, quando se considera a realidade econômica brasileira, que os serviços de praticagem prestados a um determinado navio, apenas no trajeto entre as localidades de Fazendinha, no Amapá, até Itacoatiara, no Amazonas, possam custar ao armador a importância incrível de $50 mil para fazer essa viagem. Nesse percurso, trafegam todas as mercadorias e insumos destinados e provenientes do Distrito Industrial de Manaus, da Zona Franca, bem como parte das cargas agrícolas provenientes da região Centro-Oeste, também do Estado de Rondônia e do Estado de Mato Grosso, cuja competitividade no mercado externo está diretamente relacionado aos custos dos fretes marítimos. Senhor presidente, o governo federal, por intermédio do recém-criado Conselho Nacional de Praticagem, ou CONAPRA, precisa estabelecer regras claras sobre a formação dos preços desses serviços a nível nacional, de modo a garantir a prática de preços justos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. As grandes empresas de navegação que operam no comércio marítimo internacional perseguem o aumento de escala e, em consequência, estão investindo pesado no desenvolvimento da capacidade de transportes dos navios. Navios maiores e com mais calado implicam na necessidade de melhores condições de infraestrutura, de acesso ao aquaviário, de acostagem nos portos e terminais brasileiros. A infraestrutura dos acessos rodoviários e aquaviários aos portos e terminais deve ser prioridade. Restrições de calado, por exemplo, afetam seriamente os índices de produtividade dos portos. Da mesma forma, a ineficiência da infraestrutura de acessos rodoviários, além de comprometer a eficiência e a produtividade das instalações portuárias, que podem acarretar severas dificuldades na relação porto-cidade. E aqui não faltam exemplos que poderiam ser dados nessa área. Caros colegas senadores e senadoras, faz parte do cotidiano grandes congestionamentos de caminhões por ocasião do escoamento de safras agrícolas, especialmente nos portos do Sul. O setor público precisa viabilizar a melhoria do acesso aos portos e também aos terminais. Já no caso da acessibilidade aquaviário, seja por intermédio do aperfeiçoamento do Programa Nacional de Dragagem em vigor ou do emprego das novas modalidades de concessão à iniciativa privada.
O poder público não pode permitir que os portos e terminais brasileiros percam eficiência e produtividade. Cabe destacar ainda que os canais e acessos estreitos e rasos, infelizmente, levarão a portos considerados de segunda linha para o comércio marítimo internacional. Senhor presidente, alguns modelos internacionais de desenvolvimento de infraestrutura de transportes aquaviários foram adotados no Brasil, com relativo sucesso. No entanto, a falta de continuidade dessas iniciativas, ao longo do tempo, prejudicou o desenvolvimento do setor, especialmente quanto à prática da intermodalidade. Prática essa, quando aplicada com eficiência, contribui para a redução dos custos logísticos, com reflexos positivos para a competitividade dos produtos nacionais no mercado externo e para a redução dos custos internos dos fretes. Não podemos pensar apenas na intermodalidade entre os diferentes modais de transportes, mas principalmente na eficiência da integração fluvial, do transporte fluvial, com o transporte marítimo de cabotagem de longo curso, que podem resultar em importantes resultados econômicos para a região e são muito poucos para as regiões que são muito pouco explorados. Quero citar como exemplo a hidrovia do Tietê-Paraná, cujo potencial fluvial em sua área de influência é de 120 milhões de toneladas de carga e não consegue transportar nem 10% disso. Dos 4.700 quilômetros possíveis de serem navegados, a partir de investimentos em dragagem, derrocagem e eclusagem, só utilizamos 2.700 quilômetros, e ainda com enormes dificuldades. Só a redução gigantesca da emissão de CO2 e a diminuição da concentração das cargas rodoviárias nessa região valeria os investimentos ali necessários. Caros colegas, apesar da existência de um fabuloso patrimônio hidroviário integrado por rios navegáveis durante a maior parte do ano, a falta de investimentos e planejamento tem prejudicado o desenvolvimento econômico regional. Quando tratamos da necessidade de desenvolver a intermodalidade para o transporte de cargas, temos que destacar as hidrovias em operação na Bacia Amazônica, por meio das quais recaem as expectativas de desenvolvimento de um corredor preponderantemente de escoamento de cargas no país. Além dos commodities agrícolas e minerais destinados à exportação, proveniente da região centro-oeste, poderão ser movimentadas uma série de outras cargas, fruto de possíveis integração entre a navegação marítima, a fluvial e a ferroviária, a ser realizada a partir dos portos marítimos da região. Considerando a rede de portos implantados nessa região ou a região amazônica. Portanto, senhor presidente, é tempo de enfrentarmos o desafio da superação das dificuldades burocráticas, aliadas a um eficaz planejamento e investimento de governo, para que o Brasil possa continuar a se desenvolvendo e seguindo em frente. É preciso simplificar os trâmites burocráticos para poder crescer. Não por outra razão, propus aqui nesta casa a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de estudar o arcabouço jurídico nacional e propor uma simplificação, pensando em destravar as amarras que impedem o desenvolvimento nacional nos seus diversos setores da economia. Senhor presidente, era esse meu pronunciamento. Quero agradecer a Vossa Excelência pelo tempo a mim destinado a um tema tão importante e que tenho feito aqui no Senado, como disse, vários pronunciamentos sobre essa questão da guerra, do papel, como chamam, onde a burocracia impera e a burocracia ganha de quem produz todos os dias. No Brasil, são criados mais de 10, 12 mil regras tributárias por ano e aqueles que produzem não sabem mais o que fazer, como fazer e a quem socorrer para se liberar e poder trabalhar nesse país. É chegada a hora de este Senado Federal, o Congresso Nacional,
também olhar para aqueles que produzem, para a indústria nacional, para a indústria de serviço, a agricultura, enfim, aqueles que no final do mês, presidente, no final do mês e no final do ano, são responsáveis por colocar os milhões e os bilhões de reais nos cofres públicos e também nas empresas. Sem trabalho, sem produtividade, sem engajamento, não tem futuro um país. Por isso eu subo à tribuna no dia de hoje para fazer o meu pronunciamento sobre a questão das hidrovias, dos portos, e faremos outros na mesma linha, cobrando não só do governo federal, não só do executivo, mas de nós mesmos, posições que podemos tomar aqui, que não custam dinheiro para o país e, pelo contrário, só melhorarão o nível econômico e o nível, azeitando o nível de comércio e também de serviços no Brasil. Muito obrigado, presidente. Senador Blairo Maggi, nós queremos cumprimentá-lo. Vossa Excelência tem tido uma atuação de casa na defesa de melhores e maiores investimentos no campo da logística, por tudo que isso pode agregar de competitividade, sobretudo ao agronegócio brasileiro, que tem em si alto valor de tecnologia. E Vossa Excelência não apenas no campo teórico, Vossa Excelência é um brasileiro empreendedor que, na prática, tem explorado de forma alternativa e eficiente toda a matriz viável para transporte eficiente de grãos em várias regiões do nosso país, de modo que eu quero cumprimentá-lo e estimulá-lo a continuar liderando aqui no Senado os debates em favor de uma infraestrutura compatível com a necessidade do nosso país. Cumprimento,